Vamos de presidente Lula, minha gente. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confundiu Mato Grosso do Sul com Mato Grosso durante discurso em Três Lagoas na manhã de quinta-feira. O erro aconteceu durante o evento que marcou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, quando ele falava sobre investimentos e acabou sendo corrigido por pessoas da plateia. Vamos assistir. Então eu tenho orgulho, sabe do quê? Você pode chegar em qualquer prefeito de qualquer cidade do país, em qualquer cidade aqui do Mato Grosso, eu duvido. Pois é. E nesse mesmo evento, o presidente afirmou que o mundo precisa se preparar para o avanço da inteligência artificial e alertou para os riscos do desenvolvimento dessa tecnologia. O presidente afirmou, abre aspas, na minha intuição, a inteligência artificial é um monstro que vai fugir do conhecimento do ser humano e vai se autorregular sozinha. Não está longe o dia em que a inteligência artificial não vai mais precisar do ser humano. Aí é o ser humano perdendo o controle de uma coisa que ele mesmo criou. Fecha aspas. Luiz Arthur Nogueira, eu queria começar com você, porque esse evento que o presidente Lula estava foi um evento muito importante para a gente ficar de olho, porque ele justamente defendeu a soberania e a produção nacional de fertilizantes, falando justamente dessa UFN3, que foi paralisada em 2015 e é justamente para produzir fertilizantes. Fertilizantes esse que o Brasil é atualmente dependente de cerca de 80% a 90% do exterior. E com a guerra na Ucrânia, a gente se deu muito mal. E aí vem aquela questão, né? Porque é um setor estratégico. Mas será que o Estado é mais um estatal que vai ser retomada aí a produção estatal, né? Então, Maria, vamos lá. O Brasil é referência em agronegócio. O agronegócio precisa de fertilizantes. Hoje o Brasil importa 90% de tudo que ele usa de fertilizantes. Quando eclodiu a guerra lá, começou a guerra da Rússia na Ucrânia lá há 4 anos, 2022, o que aconteceu? Ainda era o governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele e a Tereza Cristina foram correndo e fecharam um acordo com o Canadá para trazer fertilizantes de outros mercados. O que a gente tem que ter aproveitado a oportunidade ao longo do governo Lula? Diversificar os mercados de onde a gente compra e não concentrar tudo lá na Ucrânia, lá na Rússia, onde está acontecendo guerra, né? Agora, que faz sentido o Brasil aumentar a sua produção? Faz, mas o setor privado, não o setor público. Caberia ao governo ter uma inteligência, exigir muito do atual governo, né? Ter uma política de desenvolvimento do setor para que a gente ampliasse a nossa produção de fertilizantes, consequentemente reduzindo a nossa dependência da importação. Agora, Maria, sejamos realistas. A gente não vai reduzir da noite para o dia algo que a gente importa 90%, vai conseguir produzir da noite para o dia 100% aqui. Isso é uma grande ilusão. Tem que ser aos poucos, gradativamente. O ideal é que a gente busque outros mercados, como, por exemplo, o Bolsonaro fez, buscando o Canadá, para que a gente não dependa muito de uma região que continua em guerra. Bárbara, e sobre as falas do Lula e as gafes que ele cometeu, né, com o povo corrigindo do Sul, Mato Grosso, o que a gente pode tirar disso? Eu acho que o maior erro é ouvir o Lula, né? Não sei como que esse pessoal consegue ouvir o Lula ainda, porque tudo que ele fala, nada funciona. Errar é humano, as pessoas erram, mas as pessoas melhoram. E o Lula vem piorando a cada dia, né? O terceiro governo dele, o pior de todos. Mas errar acontece. Só que ele errou, inclusive, quando ele foi atacar, agora, recentemente, o próprio opositor, quando ele fez menção da história de Tiradentes. E ele diz que quem morreu foi o delator do Tiradentes. Então, assim, o Lula não tem vergonha. As pessoas é que tem que criar vergonha na cara e parar de ouvir o Lula. Porque o Lula não tem vergonha. Quem não tem vergonha de roubar, não vai ter vergonha de errar. Pois é. Adriles, Dridri, e o que você achou disso tudo? Vamos fazer aqui um combinadão. A questão dos fertilizantes, que é um setor estratégico para o Brasil, estamos atrás disso tudo. Foi um problema muito grande para a nossa produção, para o agro, de fato. E também essa fala do Lula em relação à inteligência artificial, né? Porque não é por aí, né, presidente? O problema, Maria, não é a inteligência artificial, é a desinteligência natural de Lula e de quem vota nele. Deixa eu dar um exemplo.
No começo do governo Lula, havia 5 milhões de famílias dependentes do que se chama Bolsa Família, né? E o Lula, ao final do seu primeiro mandato, falou: nós vamos reduzir a fome no Brasil. Hoje, passados mais de 20 anos do primeiro mandato de Lula, em que toda a economia, o governo foi gerido pela esquerda, com exceção dos 4 anos do Bolsonaro, há 20 milhões de famílias dependentes do Bolsa Família. Ou seja, a miséria, a fome, quadruplicou. A desinteligência natural e orgânica de Lula contaminou a desinteligência orgânica e natural do eleitorado, que fica preso nesse ciclo de miséria, que fertiliza a estupidez humana. Ou seja, Lula, com seu populismo, ele fertiliza a estupidez humana. A inteligência artificial, ela não tem uma consciência. A inteligência artificial vai dar uma miríade de informações, uma miríade de caminhos, uma miríade de possibilidades de fazer pesquisas mais acuradas, mais aprofundadas. É claro que existe o perigo da inteligência artificial se tornar grande parte do trabalho humano obsoleto, mas a inteligência artificial pode criar uma renda universal, pode criar novos produtos, pode criar novas demandas, ou seja, eu costumo ser otimista em relação ao avanço humano. O que eu não sou otimista é em relação à estupidez humana, porque o Einstein já dizia, tem 2 coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. E a estupidez humana cola mais do que o infinito do universo. Se Lula, no seu 3º mandato, indo para o 4º, se Deus quiser não vai acontecer, com mais 2 mandatos da Dilma, piorou a situação econômica do país, piorou e aumentou a situação de pobreza, piorou a situação do micro e macro empreendedor, do micro, macro e médio empreendedor, piorou a situação da corrupção brasileira, com mensalão, com gente presa, depois com petrolão, com gente presa, com escândalo do INSS, com imbricação com o Vorcaro. Lula, o problema não é a inteligência artificial. O problema é a sua estupidez natural que se comunica com a estupidez natural de quem continua votando em você. Excelente, doutor Caivano. E se o Lula tivesse tão preocupado com a inteligência artificial, ele não estaria enchendo o saco para passar essa PEC da escala 6x1, porque é justamente com esse contexto de automação do trabalho que o desemprego vai aumentar. Ah, perfeito. Mas para quem não tem inteligência, como é que ele vai pensar num negócio desse? Eu acho que se ele se preocupasse mesmo, ele podia dar uma ligada pro Elon Musk, né? Seu Elon Musk, Lula, e pede para ele trazer um Neuralink. Fala que você é voluntário, que é um chip implantado no cérebro, já foi testado em símios, para aumentar a inteligência. Talvez fosse uma alternativa. Mas eu não quero falar desse traste Dilma desinelegibilizado. Eu quero falar sobre a questão dos fertilizantes rapidamente. Boa. Aqui, ó. Fafem na Bahia, o nome é ridículo, né? Parece de faculdade de alguma coisa. Faculdade de Sergipe, não é? Fafem. Isso não é Fafem? Só faculdade de filosofia tinha essa assim? Então, Fafem Bahia, Fafem Sergipe, ANSA e a UFN, que está lá onde ele foi falar, 3 Lagoas, Mato Grosso do Sul. Juntando as 4, todas elas pertencentes à Petrobras, produzem entre 10% e 20% de nossa demanda, como vocês falaram. Então, entre 80% e 90% é importado. E aí, óbvio, que para mim é um pensamento imediato. Por que a gente não consegue produzir? Você tem 4 unidades da Petrobras. É incapacidade? É incompetência? Também. Mas a questão está na legislação. Foi criada uma legislação para tentar destravar isso. Olha que coisa no governo Bolsonaro. Ela tramitou por 4 anos, né? Tentaram conter de tudo quanto é jeito. Chama... Desoneração desigual é uma das causas, tá? Regulação e licenciamento ambiental. Isso aqui era um PL 699, agora em 2023, que se transformou no Profert, que é um projeto para fertilizantes. Então tem a desoneração de PIS, COFINS, IPI e etc. Mas a lei tinha sido aprovada em 2022, como eu disse, que era o Plano Nacional de Fertilizantes, PNF. Não destravou, não saiu do lugar. Por que será? Porque a gente tem um governo incompetente ou um governo que quer continuar destruindo o Brasil? A resposta é sua, não é? Pois é, e como eu disse quando eu falei na minha fala inicial, que desde 2015 parou tudo, né? Aí tramitou, mas aí foi por outra via. E aí vai demorar ainda mais, porque ele anunciou, vai demorar ainda, deve demorar aí pelo menos uns 5 anos e olhe lá.
Bárbara, sobre inteligência artificial, você queria fazer? O Lula falou que a inteligência artificial é um monstro, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial e ouve a voz do Lula, quem parece mais monstro? É verdade. Com aquela voz horripilante, com aquelas ideias comunistas horripilantes. O fato é que eu concordo muito com o nosso amigo Adrilles aqui. A inteligência artificial, ela pode sim ser muito colaborativa com muitas questões. Eu acho que ela não supra as questões culturais. Como a gente tem visto hoje, a música sendo feita por inteligência artificial, ela não transfere aquilo, ela não transmite aquilo que deveria transmitir, logicamente. Ela não substitui alguns fatores humanos, mas ela sendo aprimorada, ela pode contribuir muito com a humanidade. A questão é que a gente não pode esquecer que estamos falando de um ditador. E o que um ditador teme é a falta de controle. Né? Então, se ele não tem controle, ele teme a disseminação do conhecimento e da informação para que todas as pessoas não tenham acesso a tudo isso e ela seja controlada por esse tipo de ditadura. Bárbara, você sabe que um dos temores, para não ficar só na abstração, da inteligência artificial é que, por exemplo, pegar a Maria, ela falando uma grande besteira ou fazendo uma grande besteira de maneira artificial. Que é impossível, claro. Agora, qual que é o risco da inteligência artificial fazer isso com o Lula? Ele falando alguma basófia, alguma asneira ou fazendo alguma besteira? Nenhum! Ele é esse monstro! Ele não precisa deturpar nada! O Lula é a desinteligência natural em pessoa, não precisa de inteligência artificial para deturpar a imagem do Lula. Ele já é um ser humano deturpado em si. Inclusive, engraçado o que você falou, Adriles, porque foi um dos pontos que ele trouxe, que é a questão que ele, por exemplo, não vai usar de jeito nenhum inteligência artificial na sua campanha. Mas ele não precisa! É isso, ele falou isso mesmo.